Na edição de hoje do Viva Saúde, nós vamos falar de um problema que acomete boa parte da população brasileira. Não sai daí, estamos no ar. Como eu disse no início, esse problema realmente incomoda muita gente. A gente está falando aqui de gastrite, de azia, e vamos entender melhor, né, conversando com um especialista, Dr. Flávio Bianchini, que está aqui com a gente no Viva Saúde de hoje, médico gastroenterologista, doutor. Essa especialidade, a gente tem até que pensar bem antes de falar, né? Porque ela é de peso, né? Muito obrigada, doutor, pela tua presença aqui na edição de hoje. A gente tem aí muitas dúvidas a respeito de azia, gastrite, refluxo, né? Que são os nomes populares para esse problema tão comum que acomete aí mais da metade da população brasileira. A gente conversava aqui antes de começar a gravar. Queria começar te perguntando qual a diferença entre esses três problemas, gastrite, azia e refluxo. Então, esses nomes, né, eles traduzem alguns problemas, né, alguns são doenças e outros são sintomas. A azia, né, que o nome técnico é pirose, é a queimação, é aquele que o paciente sente um queimor subindo, né, isso é a manifestação clínica do refluxo, da acidez, né, o estômago produz o suco gástrico, esse suco gástrico subindo aqui pelo esôfago, que é o caninho aqui que vai, né, da boca até o estômago, isso é a azia, né, e a doença que a azia traduz é a doença do refluxo gastroesofágico, né? O material ácido do estômago sobe e vai dar esses sintomas, né? A gastrite, né, tecnicamente falando, é uma alteração microscópica no estômago, né? Então a gente, assim, por sintomas não conseguiria definir gastrite, tecnicamente falando, né? O termo certo para a gente falar da gastrite que o paciente, que o pessoal que está vendo deve estar pensando é o termo dispepsia, né? Então aquela dor localizada, entre aspas, né, na boca do estômago, né, seja essa dor um peso, um estufamento, uma queimação, né, o nome disso aí é dispepsia, né? A dispepsia ela pode ser provocada por várias coisas, né, entre elas medicações, entre elas o Helicobacter pylori, que é uma bactéria que a gente pode ter no estômago, né, e o Helicobacter pylori sim, ele provoca uma gastrite microscópica, né? Se a gente tirar um pedacinho do estômago e olhar lá no microscópio, tem células inflamatórias. Então, assim, tecnicamente, há uma pequena diferença entre gastrite e dispepsia, né? Mas a gente aqui, de uma forma mais informal, né? A gente vai falar como a mesma coisa, né? Então, a gastrite é aquela dor localizada, né, na região, na boca do estômago, né? O nome técnico é a região epigástrica, né? E o refluxo é quando aquela queimação ela vem subindo, que é o suco gástrico refluindo, né, no esôfago, que é esse cano, né, é um tubo muscular, né, que liga a boca ali até o estômago. Vamos esclarecer melhor essa questão da azia, então. Vamos começar por ela. Não tem uma relação direta uma situação com a outra, então, né? A azia não tem uma relação direta com a gastrite, com a dispepsia. Sim, não são coisas independentes. São diferentes, são bem diferentes. Mas inclusive elas podem existir ao mesmo tempo, né? Elas podem coexistir no paciente. Ele pode ter refluxo e dispepsia ao mesmo tempo, né? Mas as coisas são coisas independentes, né? Como todas esses sintomas, né, e essas doenças, eles têm um contribuinte que é o suco gástrico, seja ele voltando ou ele parado, né? Então, às vezes, elas meio que se misturam, né? Mas, assim, é como se a gente tivesse no espectro, né? Nos extremos do espectro, elas são um pouquinho diferentes. Sim. Mas no meio ali, às vezes, os sintomas, eles se misturam. E às vezes a gente não... Confunde um pouco por conta disso. Confunde um pouco. O bom é que normalmente o tratamento é bem parecido. Então, assim, mesmo que a gente não defina exatamente, né, o tratamento ele praticamente vai ser o mesmo. Guardado algumas peculiaridades, ele vai ser bem parecido. Falando de azia, doutora, a gente está entendendo agora que a causa é esse refluxo, né, esse retorno do suco gástrico, né? A pessoa se alimentou e deitou.
Sim. Né? Tem uma tendência ao suco gástrico voltar e por isso aquele desconforto, por isso aquela azia acontece? Sim, então tem algumas... o refluxo, né, e consequentemente a azia está muito relacionado com hábitos alimentares. Né? Então, assim, alguns alimentos aumentam a produção de suco gástrico pelo estômago ou relaxam aqui essa transição entre o estômago e o esôfago, deixa um pouquinho mais frouxa, que permite o retorno do suco gástrico. Que alimentos, assim? Então, normalmente as frituras, gorduras, alimentos muito temperados, né? Alimentos apimentados, doce, chocolate, o café, né? A cafeína, ele relaxa essa transição e aumenta também a produção de suco gástrico. Bebidas com gás, porque o gás ocupa espaço no estômago. As bebidas alcoólicas, né, o álcool também aumenta a produção do suco gástrico. Né? Então, alguns alimentos aumentam a produção do suco gástrico, né, ou relaxam ali o esfíncter entre o esôfago e o estômago, mas assim, uma forma mais simples é pensar que aumenta a acidez, né, que não deixa de ser também. Né? Então, aumenta a acidez. E alguns hábitos, né, dependendo se eu ingiro um volume maior numa refeição, ou se eu faço uma refeição e vou deitar, né? E isso facilita o retorno do suco gástrico do estômago para o esôfago, né? Eu dou sempre um exemplo, né? Um exemplo bem exagerado, mas que acontece com certa frequência, né? Quem nunca foi num rodízio de pizza, né, e comeu até um pouquinho a mais, né? Depois, em seguida, foi deitar, foi dormir e não conseguia dormir porque parece que aquela comida estava voltando quase aqui na garganta, né? Então, esse é um exemplo prático de a gente pensar como o suco gástrico ele volta ali para o esôfago e incomoda, né? Nesse caso, até não é tanto sintoma de azia, mas o sintoma do refluxo, além da azia, a gente pode ter essa sensação de regurgitação, como se o alimento voltasse mesmo, né? Então, parece que o alimento não desceu, que ele volta e não desce, né? Uma sensação, né? Então, aproveitando até para explicar sobre essa sensação, né, para quem está em casa, como é que se processa, assim, como é que é esse processo? A gente faz a ingestão, tem a mastigação, tem todo esse... por isso que se diz, né, coma devagar, se alimente, né, com calma, tranquilidade. A gente sabe que nem sempre é fácil, né, nos dias de hoje, mas tem essa orientação. Aí a pessoa ingeriu aí seu alimento e... ele desce pelo esôfago, tem um processo de digestão, aí começa a digestão, é isso? Sim, então o esôfago ele serve apenas como um conduto, ele só transfere o alimento da boca para o estômago, ele não tem nenhuma função digestiva de quebra, né, de degradar, né. No estômago, a saidinha do estômago ela é bem fechada, é o piloro, é um orifício onde ele abre um pouquinho e fecha, abre e fecha, ou seja, a cada 5, 10 segundos, ele permite somente que 5, 10, 15, 20 ml passem do estômago para o duodeno, que é a primeira parte do intestino. Né? Então, o estômago ele serve como uma bolsa onde ele vai se juntar com o ácido clorídrico, que é a substância ácida do estômago, né? E mais uma enzima digestiva, que o nome é a pepsina, né? Isso a gente vai ter no estômago, né? E o estômago ele serve como se fosse uma bomba, onde ele fica ali, ele tem contrações que vão macerando o alimento. Então o alimento que é sólido, ele vai ficar ao final de algumas horas, 3, 4 horas, ele vai ficar assim, quase que semilíquido. E aí esse líquido vai aos pouquinhos saindo pelo piloro, vai saindo pouquinho a pouquinho, né? Então Então se a gente come num volume maior, o esvaziamento do estômago ele não consegue assim ser acelerado, né? A gente até consegue com medicações, enfim, mas normalmente o esvaziamento do estômago ele permite uma quantidade meio fixa, né? De conteúdo saindo. E aí então se a gente come demais, aquele conteúdo, aquele alimento misturado ao suco gástrico, que é um suco ácido, que tem o ácido clorídrico, né? Ele vai ficar ali e de vez em quando ele pode refluir para o esôfago e gerar a sensação da azia ou da regurgitação, o sintoma de que o alimento está voltando, né? E aí eu dei o exemplo de uma pessoa que acabou de comer um volume maior assim do que deveria, né? Porque foi, né,
foi numa alimentação onde quis aproveitar a quantidade, Sim, né? sim. E aí, logo em seguida foi deitar. Então, esse esvaziamento gástrico é mais lento ainda por conta que a gravidade não deixa o suco gástrico, assim, dificulta, né, esse esvaziamento do estômago, né? Quando isso vira estilo de vida, doutor? Porque a gente está falando aqui de uma situação pontual, Isso. a pessoa foi no rodízio de pizza, né? Não é uma coisa que acontece todo dia. Mas se isso vira estilo de vida, a pessoa está acostumada, o indivíduo está acostumado a se alimentar com esse ritmo. Então, por isso que a doença do refluxo, ela tem que acontecer isso rotineiramente, isso os sintomas, não isso a pessoa... A doença se instala quando isso acaba acontecendo todos os dias Isso, ou com uma quando esse certa refluxo rotina. acontece todos os dias, né? A gente deu um exemplo, assim, bem exagerado, que às vezes acontece, né? Mas um exemplo, assim, para facilitar o entendimento, Sim, facilitar a visualização, né? Mas a doença do refluxo, né? O refluxo, ele vira doença quando a pessoa começa a refluir, assim, várias vezes na semana, né? Então, por definição, eu tenho que pelo menos 2 ou mais vezes por semana, tá? Ter sintoma da azia, da queimação, por no mínimo 4 a 8 semanas, ou seja, eu tenho que aquilo ali acontecer rotineiramente, né? Então, isso pode ser por hábito, né? Não precisa ser o hábito do exagerado que a gente falou, mas, né? A pessoa que come num volume maior, come rápido, né? Come alimentos mais gordurosos, né? Que aumentam a produção do suco gástrico, né? Toma bastante café, toma bastante refrigerante. O refrigerante, né? ele é um grande vilão, assim, Sim, desse processo, sim. né? Também pelo seu pH e por ser gaseificado, né? Então, as bebidas gasosas, o café por causa da cafeína. Então, o café em pequena quantidade ela pode ser benéfico, mas em quantidade maior ele pode ser maléfico, né? Então, sempre, né? A diferença às vezes entre a dose terapêutica e a dose maléfica de uma medicação, às vezes é a dose, né? Então, numa quantidade pequena ele tem seus benefícios, mas numa quantidade maior ele piora o refluxo e outras coisas também, né? Então, o cigarro, né, o tabagismo, ele também aumenta a produção do suco gástrico, né? A pessoa que toma muito anti-inflamatório, o anti-inflamatório, ele tem o seu benefício quando usado também pontualmente, né? Às vezes alguma dor, alguma torção, né? Às vezes uma dor de cabeça, mas um uso eventual, mas tem gente que abusa. Então, tudo isso somado, né? Pode fazer com que a pessoa tenha esse refluxo desse material continuamente, várias vezes na semana ou até todo dia, né? E isso vai se transformar, vai ser a doença do refluxo. Isso gera a doença do refluxo. A doença do então. refluxo. E o que é essa doença? É o desconforto apenas ou tem alguma consequência mais séria, mais grave? Uhum. Então, a doença do refluxo, além do desconforto da azia, que é né, tem gente que tem azia bem importante e pode ser até, assim, de certa forma incapacitante, assim, atrapalhar bastante a qualidade de vida da pessoa, porque a pessoa passa a ser bem sintomática, né? Mas a longo prazo, né, esse suco gástrico ácido banhando o esôfago, ele vai provocar pequenas erosões no esôfago, que são chamadas esofagites. Então, essas erosões, elas vão acontecer, vão cicatrizar, vão acontecer de novo, vai cicatrizar, e isso pode gerar uma consequência que é até uma mudança daquele finalzinho do esôfago. Uma mudança seja de estreitamento, ele pode estreitar o esôfago, ou se transformar numa condição que é chamada esôfago de Barrett, que é o nome da pessoa que descreveu esse tipo de esôfago. E esse esôfago de Barrett é uma condição que pode até evoluir para um câncer de esôfago, né? Não quer dizer que a pessoa tem azia vai evoluir para o câncer de esôfago, mas em casos extremos pode evoluir para essa agressão contínua, ela pode ter uma consequência mais séria, além do desconforto isso, né? Que já é algo terrível, sim. Né? Quem já teve azia. Para a maioria das pessoas, né, vai ser a consequência vai ser apenas o desconforto, né? Que justamente muitas vezes ela é bem ruim, assim, sim, né? Sim. Um As sintoma... mulheres grávidas que o digam, né? Sim, porque eu acho que nenhuma delas vai passar por essa experiência sem ter uma experiência de azia, desse desconforto. Isso, então a gravidez é uma condição, né, fisiológica, né, que
leva também ao refluxo, porque o útero crescendo, ele vai comprimindo o estômago e vai jogando suco gástrico para cima também. Por isso, né, a gente vê que, né, tudo que faz com que dificulte o esvaziamento gástrico ou permite que o suco gástrico ele volte, ele leva ao refluxo. Nesse caso, é uma coisa que vai ser passageira, né, por causa da gestação. As alterações hormonais da gestação também pode relaxar ali a transição entre o esôfago e o estômago, mas é uma coisa, assim, fisiológica porque ela é temporária, né? Sim, sim. Doutor, mas tem as pessoas que, ao contrário das que se alimentam em excesso, ficam muito tempo sem se alimentar. Isso também pode ocasionar algum problema no aparelho digestivo? Então, antigamente se falava que o ideal era comer de 3 em 3 horas, né? Então tinha essa orientação, né? Inclusive eu já dei muito essa orientação para os pacientes, que tem que comer de 3 em 3 horas, né? Assim, tempos prolongados em jejum não é bom, né? Porque tem algumas... aumenta a produção do suco... Não aumenta a produção, mas o suco gástrico vai ficar ali... Vai continuar produzindo. Produzindo sozinho, né? E inclusive pode, assim, jejum prolongado pode ser uma condição até que contribua para a litose, pode contribuir um pouquinho para o refluxo, né? Mas a orientação é assim, a pessoa comer quando ela tem fome, né? Algumas vezes no dia, mas não necessariamente de 3 em 3 horas, ou seja, né? Bateu o relógio, agora eu tenho que comer, eu não tô com fome, né? Então, hoje em dia a gente já não dá tanto essa orientação, até porque senão as pessoas às vezes vão comer desnecessariamente, né? E a gente tem a obesidade, que é uma coisa que está crescendo bastante aí no nosso meio, né? Então, muitas horas sem comer não é o ideal, né? Por isso a gente não deve também fazer refeições muito volumosas, né? Porque aí também a gente vai ficar muito tempo, às vezes, sem vontade de comer, mas não necessariamente precisa de comer de 3 em 3 horas, né? Então, fazer refeições num volume menor, né? E algumas aí 3, 4, 5 vezes por dia, né? Aí seria o ideal, né? Mas, por exemplo, aquela pessoa que esquece de comer porque está muito envolvida ali com a sua rotina e toma cafezinho preto o dia inteiro. Sim, não, isso aí não é bom, né? Até porque isso normalmente está atrelado num estilo de vida mais estressante, né? Como a gente falou, o café, ele aumenta a produção do suco gástrico, né? Então, assim, fazer isso aí uma vez ou outra por alguma coisa que um dia atípico, né? Tudo bem, mas fazer isso com frequência, né? Na verdade, isso traduz que a pessoa tem um estilo de vida estressante. Se a pessoa começa a pular refeições, né? Substituir, né? Isso, de uma forma geral, até para o refluxo ou para outras coisas, não vai ser benéfico, né? O próprio cigarro também, ele faz às vezes do cafezinho, muitas vezes, né? Ele substitui o alimento, não diria substitui o alimento, mas o indivíduo que está acostumado com esse hábito, ele tem menos fome, o dia né? todo então, e se alimenta menos, isso, né? Ele também tem esse risco de desenvolver um problema assim? Também aumenta ali a produção do suco gástrico, né? Assim, até fugindo um pouco do assunto, né? Mas ainda dentro do assunto, o cigarro, né? O tabagismo, ele é uma grande causa de úlcera no estômago e úlcera duodenal, né? Então o tabagismo aumenta a produção do suco gástrico, facilita o refluxo, né? Ele pode tirar a fome e aí a pessoa acaba também entrando nesse ciclo vicioso, né? Ciclo vicioso, né? Então... Falando dos alimentos que são benéficos, que fazem bem, a gente falou aqui de alimentos que devem ser usados com moderação, né? Mas a gente também tem os alimentos que são benéficos, né? Que fazem bem para esse processo digestivo, assim. O que seria? Então, assim, de alimentos, assim, puro refluxo em si, não tem nenhum alimento assim que deveria, não, tem que comer isso, comer aquilo, mas a gente sabe, na verdade, a orientação é a orientação geral de uma alimentação saudável, né? Evitar alimentos ultraprocessados, né? Procurar mais alimentos in natura, procurar, né, 1, 2 porções de frutas por dia, né? Alimentos, uma porção de grãos, né? Alimentos que tenham fibras, ou então usar a fibra em forma de farelo, né? Farelo natural, né? Tudo evitar coisa quanto menos industrializada, né? Melhor. Então não tem nenhum alimento assim, não, tem que ingerir esse alimento, aquele, que isso vai ser bom, né?
Mas processo, é a alimentação né? saudável Processo. de uma maneira geral, né? Mas tem alimentos que amenizam também o desconforto da azia? Então, muito antigamente, se falava até do leite, mas que o leite seria alcalino e aí ele neutralizaria o ácido e poderia amenizar. Mas assim, é mais até mais histórico e popular, assim, do que, né? Mais senso comum do que, Isso, do que do científico. que a gente usar, ou a gente orientar, Sim, né? Então, sim. É porque o desconforto é realmente, né, bem algo ruim, bem é ruim. Falando da gastrite, vamos para esse tema agora, né? Gastrite, a gente diferenciou bem uma coisa da outra, né? A gastrite, o que que causa um quadro de gastrite? Então, vamos falar assim, então, gastrite / dispepsia, né, que a gente sabe que a gastrite, né, como a gente já falou, é um quadro mais microscópico, né, mas então... Quando o doutor fala de quadro microscópico, é porque tem que avaliar... Teria que tirar um pedacinho do estômago, né? A gente teria que fazer uma endoscopia, tirar um pedacinho do estômago. Para identificar que tem gastrite. Isso, e o patologista, que é o médico que olha lá no microscópio, né? Teria que fazer uma biópsia, né? Às vezes a gente fala biópsia e as pessoas mais leigas... um pouco, Isso, né? assusta porque pensa em tumor, em câncer, mas a gente faz biópsia para condições benignas, né? Inclusive para ver gastrite microscópica, né? É meio redundante, gastrite microscópica, mais para reforçar, porque no senso popular, né, a gastrite é sintoma, né, mas para o gastroenterologista, a gastrite são células inflamatórias ali dentro da mucosa do estômago, né, e então a gente tem que fazer uma endoscopia, tirar uns pedacinhos, fazer biópsia, e o patologista, que é o médico que olha no microscópio, ele vai ver que tem células inflamatórias ali na parede do estômago. Isso é a gastrite, assim, a definição para o gastroenterologista. Mas, então, para a população em geral, para o paciente, né, ele pensa a gastrite como a dor, o desconforto, né? Então, que a gente até acaba usando mais o termo dispepsia. Mas, enfim, a dispepsia, né, ou a gastrite... Mais assim, popular? Mais popularmente falando, popularmente né? Conhecida. Ela tem algumas causas. Uma causa bem conhecida e definida é a infecção pelo Helicobacter pylori, que é uma bactéria que a gente pode ter no estômago, que muitas vezes a gente pega quando criança, né? E ela fica ali meio que adormecida no estômago e algum dia ela pode gerar sintomas, né? Então, o Helicobacter pylori a gente pega em água e alimentos contaminados, alimentos às vezes mal lavados, crus, né? Isso costuma o contágio já ser numa fase mais precoce da vida, né, quando criança. Mas é sintomático nessa fase ou ele não só é? ele Normalmente se manifesta... nessa fase costuma ser assintomático. Em algum momento na infância, adolescência ou na vida adulta ela pode se manifestar, né, com sintomas, né? Então, uma das causas é a infecção pelo Helicobacter pylori, outras causas de dispepsia pode ser medicamentos, né, seja medicamento de uso contínuo ou medicamento de uso, né, intermitente, né? É antibiótico, anti-inflamatório, tá com anemia, tomou comprimidos de ferro, né? Ou medicamentos de uso contínuo, alguns medicamentos para pressão, alguns medicamentos para diabetes, né? Enfim, alguns medicamentos para o colesterol, né? Isso pode gerar também dispepsia. Por que isso acontece, doutor? Afinal de contas, tem que ingerir algum alimento antes de tomar o medicamento ou não? Então, de uma forma geral, né, diminui esses sintomas ingerindo com alimentos, a menos que seja uma orientação do fabricante ou da bula, né, ingerir em jejum por causa da questão de ação. Então, de regras, ingerir com alimento, ingere né? com alimento. Exceto se a orientação daquele medicamento em específico é ser ingerido em jejum. No caso dos antibióticos, que são um tipo de medicamento mais forte, assim, mais intenso, né? Eles diminuem com o alimento, né? A tendência é a pessoa ter menos sintomas ingerindo com medicamentos e hoje em dia até, né, diminui esses sintomas, muitas vezes com antibiótico, ingerindo com algum probiótico, que são lactobacilos, são bactérias do bem, que vão diminuir esse efeito colateral dos antibióticos. Sim. Né? Então, é uma outra forma de diminuir também esse desconforto com antibióticos, né?
E como a gente estava falando, além do Helicobacter pylori, Do uso de medicamento, o próprio, né, tabagismo que a gente já comentou também leva a gastrite, né? O uso de álcool em excesso, né? E a obesidade? Oi? A obesidade também? A obesidade ela está mais relacionada com o refluxo, porque o aumento da pressão intraabdominal mais fisiológico. Joga aquele ácido clorídrico aqui para o esôfago, né? Então, né, álcool, tabagismo, a bactéria, né? O Helicobacter pylori, alguns medicamentos, né? E também alimentos, assim, não tem nenhum alimento específico, mas assim, alimentos que normalmente mais gordurosos, os mesmos mais condimentados, né? Eles costumam produzir mais dor ou desconforto, porque eles retardam o esvaziamento do estômago. Alimentos mais gordurosos, a gordura retarda o esvaziamento gástrico, e aí fica aquele suco gástrico mais tempo ali, né? E a pessoa às vezes sente aquele desconforto, seja dor ou seja aquele empachamento, aquela sensação de estufamento, sim, né? Falando ainda de gastrite, né? A gastrite, né? Como a gente conhece, ingerir alimentos muito ácidos. Isso é mito ou é verdade? Assim, interfere nesse processo? Pode ocasionar um problema maior? Não, é verdade. Até de literatura, alimentos cítricos, né? Laranja, limão, abacaxi, né? Isso pode aumentar os sintomas. Eles são benéficos, assim, uma certa quantidade, né? Porque eles têm vitaminas, nutrientes, né? Micronutrientes, que a gente chama, né? Mas também em excesso eles podem provocar sintomas gástricos também. Alimentos cítricos podem aumentar sintomas gástricos. O que é excesso, doutor? Ingerir todo dia? Ingerir só esse tipo de alimento? Então, assim, assim, respondendo a pergunta de uma forma geral... relativo. É mais ou menos relativo, mas de uma forma geral, né? Assim, normalmente o médico ele dá algumas orientações nutricionais, mas assim, a pessoa normalmente mais habilitada para dar informação nutricional é o nutricionista. Então, levando o que os nutricionistas normalmente falam, eles sugerem 2 a 3 porções de frutas por dia. Então, né, de qualquer fruta, incluindo as frutas cítricas, né? Então, fruta demais também tem muito açúcar, também pode não ser benéfico, né? Então, aí tem algumas quantidades do que é uma porção, né? Mas uma laranja, né? Um limão, uma maçã. Aí, por exemplo, se for um abacaxi, 1 ou 2 fatias, dependendo do tamanho da fatia, considerado uma porção. Então, em média, 2 a 3 porções por dia de fruta tá ok, né? Então, até a fruta tem que ter equilíbrio para consumir. Tem que ter equilíbrio, sim. Falando ainda das causas da gastrite, né? Tem uma faixa etária, tem um perfil de pessoa assim, que está mais suscetível? Sim, tem uma faixa etária. Até a gente esqueceu, estava agora falando na faixa etária, em perfil, a gente acabou esquecendo de um fator que leva bastante à dispepsia, né? Que antigamente era chamado até de gastrite nervosa, que é o estresse. Eu ia te perguntar agora, então, eu ia abrir um parênteses aqui para isso, porque essa questão emocional, sim, comportamental, interfere sim, né? Interfere bastante, né? Então, é uma das principais causas associadas também. Então, pessoas que são mais estressadas, né? Estudos mostram que pessoas que têm problemas de ansiedade, depressão ou de problemas psiquiátricos, mas principalmente de ansiedade e depressão, tem mais dispepsia, né? Também fugindo um pouco do assunto, tem mais intestino irritável, que aí seria um outro assunto para abordar, né? Mas que é uma condição também funcional do aparelho digestivo, né? Então, ansiedade, depressão, né? Um grupo de crianças pode acontecer, né? E principalmente pessoas adultos, né? Que estejam passando por algum problema, e isso aumenta a incidência, mas não é obrigatório. Tem gente que tem gastrite, tem dispepsia sem ter nenhum problema, mas as pessoas que têm mais ansiedade e mais depressão, aumenta bastante a incidência de sintomas que a gente chama de sintomas dispépticos ou sintoma da gastrite. Mas por que isso acontece, doutor? Então, a gente sabe que tem um eixo chamado eixo cérebro-intestino, pensando em intestino no tubo digestivo, mas cérebro, tubo digestivo, né?
O tubo digestivo, ele tem neurônios no meio ali das camadas, né, que são 2 plexos nervosos. Então ele tem um plexo chamado mioentérico e outro submucoso. Mas, resumindo, a gente tem neurônios no meio do intestino, que são eles que controlam a motilidade. Porque eu não pensei, vou contrair meu estômago agora, igual o meu chamão, né? Vou fazer com que o meu pilório, que é a saída do estômago, vai relaxar. Ou seja, é uma coisa involuntária. Sim. É uma coisa que a gente não controla. Vou fazer o meu estômago produzir ácido clorídrico agora, né? A gente não programa isso, a gente não controla isso, né? Isso é involuntário. Então, o sistema nervoso central se comunicando com o sistema nervoso entérico, esse sistema nervoso que está na parede do tubo digestivo, ele faz com que aumente as secreções, com que aumenta ou diminua o peristaltismo, e isso pode gerar sintomas. Então, sabe-se hoje que esse eixo cérebro-tubo digestivo, ele é bem atuante, né? Ele é bem... Então, tem... né? Já vi em algum local, né? Assim, algumas frases assim, que a pessoa, né? O estômago, o intestino, é o segundo cérebro em relação a emoções, né? As emoções, sim, muitas vezes, elas têm como um sintoma algum sintoma digestivo. Sim. Né? Então é bem sério isso, né? Porque é bem relacionado. Quando a gente fala de questões comportamentais, a gente está falando de questões bem subjetivas, né? Sim, sim. Quando a gente fala que o hábito alimentar precisa mudar, parece algo mais concreto, sim, né? Sim. Mas quando a gente fala que você tem que se estressar menos, né? Viver uma vida mais tranquila, é muito subjetivo, né, doutor? É mais subjetivo, sim. De uma forma geral, é o estresse negativo, mas existe o estresse positivo. O que é o estresse positivo, né? Às vezes a pessoa vai fazer uma viagem, vai para um emprego novo, né? Vai mudar, às vezes, de casa, vai mudar de país, vai mudar de cidade. E isso não necessariamente significa algo negativo, né? Mas isso, tudo que é novo gera uma ansiedade, né? Seja o novo ruim ou não, né? E isso pode gerar sintomas também, pode ser uma causa de sintoma. Às vezes é criança que muda de escola, é uma pessoa que vai morar num outro estado, num outro país, né? E isso tudo pode gerar sintomas, né? Isso é bastante comum nas crianças, quando elas vão para a escolinha, né? Que falam, ai mãe, eu tô com dor de barriga. Isso. É um quadro que a gente está falando aqui? Isso, é um quadro de gastrite ou dispepsia, mas assim que... muito leve, né? Leve e vai passar, né? Porque depois vai se acostumar, negócio, sim, daqui a pouco vai passar, né? Quem nunca, né? Então... passou por essa sensação. Eu digo para os alunos que assim, quando eles vão fazer a prova, né, é o dia que eles vão ter gastrite ou dispepsia, né? Então, porque vai ter dor no estômago, né, vai sentir aquele embrulho, né? Então, ou seja, isso, né, é natural. É natural, né? É natural e não traz nenhum risco. Não traz nenhum risco, porque é uma coisa pontual, né? Uma coisa que vai passar. Passou aquele evento, é um evento. Agora, a pessoa que vive numa vida que o tempo todo acontece coisas, né? E muito relacionado, né, com a gente, trabalho, né? A correria hoje em dia, né? A vida aí... o estilo de vida, né? A vida... vida desregrada de alimentação, né? Aí o estresse aumenta o consumo de álcool, né? E pode aumentar o tabagismo, né? Esse mundo, né, conectado o tempo todo, isso também, né, gera uma ansiedade, né, até para criança, adolescente, né, para adulto que trabalha com, né, às vezes que precisa estar trabalhando com algum aparelho, computador, celular, né, e aí acaba tendo muita cobrança, né, hoje tudo é para ontem, né, então a gente acaba tendo uma vida bem corrida, né, e isso aumenta o estresse, com certeza. Né? Entre homens e mulheres, tem algum dado assim que mostre que um está mais suscetível do que o outro? Ou assim, então, no passado se dizia que as mulheres tinham um pouco mais essa tendência, né? E poderiam ter mais sintomas, mas acho que hoje em dia está assim, equivalente. É equivalente, né? É igual para igual, né? Sim. Falando de tratamento, a gente estava falando aqui sobre como prevenir, de certa forma, né, mudando o seu hábito, o seu estilo de vida. Vale lembrar, né, doutor, não sei se concorda, mas o pouco que se muda
que se modifica, o pequeno passo que se dá tem que ser valorizado, né? Sim, gente. Porque muitas vezes quem está ouvindo pensa, eu não vou mudar porque é muita... É um monte muito grande, né? Sim. Não vou conseguir, mas o pequeno passo já faz diferença, né? Já faz diferença, com certeza. Inclusive, né, em outras coisas, né, também, de novo, fugindo um pouquinho do assunto, mas para dar um exemplo, né, a gente tem bastante a esteatose hepática, que é a gordura no fígado, ou diabetes, que está relacionado à obesidade, mostra que a perda de 5% a 10% do peso corporal, 5%, já traz um benefício importante, por exemplo, nesse caso na esteatose, no diabetes, no colesterol alto, né? Então agora voltando para o nosso tema, uma melhora pequena, né? Pequenas mudanças no dia a dia já pode ter um impacto benéfico importante, né? Então antes da gente querer chegar no objetivo final, a gente tem que ter degrau por cada vez, dia de né? cada vez, então não adianta eu pensar, não, mas mudar tudo isso vai ser difícil. Não, mas hoje eu mudo uma coisinha, amanhã eu mudo mais outra coisinha. Sim. Outro dia mais uma coisinha. Sim, e aí progressivamente vai indo, né? Sim, vai fazer uma diferença lá na frente, né? Antes da gente falar sobre o tratamento, eu queria te perguntar mais uma coisa. Falando de alimentação à noite. Uhum. Quanto tempo antes de dormir é o ideal que a pessoa faça a última refeição? O ideal, assim, uma refeição mais pesada, né, seria pelo menos 2 horas antes de deitar, ou até um pouco mais, né, porque o esvaziamento gástrico, ele já, assim, a gente já vai ter um esvaziamento gástrico um pouquinho maior, assim, de 2 a 4 horas, né, para ter em torno se eu não me engano, em 4 horas a gente tem talvez um esvaziamento de mais de 50% do volume de uma refeição, assim, uma refeição... É bastante tempo, né? É bastante, uma refeição que seja assim, uma refeição das principais, né? Não um pequeno lanche, né? Então, pelo menos 2 horas antes das refeições. Claro que tudo deve ser adaptado, né? Eu tenho paciente às vezes que diz, eu trabalho, eu largo do emprego 11 da noite, meia-noite, aí eu vou jantar, não, eu vou ficar sentado esperando, né? Então, não... Sim. Aí tudo tem que ser adaptado E tem pessoas que lidam bem com isso. A possibilidade. Tem gente que não tem muito sintoma, mas acaba... Mas a gente está falando aqui de modo geral, né? Isso. Para evitar né? Quem está ouvindo, quem está assistindo, né? Faça uma alimentação muito pesada, né? Em volume, como uma né? feijoada. E vai dormir e acha que não vai sentir nada. Sim, pode ter uma consequência, né? Falando de tratamento, doutor. Quando é identificado esse quadro de dispepsia, né? De gastrite, o que é ministrado, assim? O que é feito? Então, o primeiro ponto é se tiver o Helicobacter pylori, que é essa bactéria, né? Erradicar, é usado um conjunto de antibiótico com mais uma medicação da família aí do omeprazol, e aí por 7, 10 ou 14 dias, né? E aí a gente fazer a erradicação do Helicobacter pylori. Então isso é um pouco diferença. No refluxo a gente não tem essa necessidade de erradicar o Helicobacter pylori, né? Porque ele não causa refluxo. Ele não causa refluxo, tá? Mas se por acaso tiver e quiser erradicar, também pode ser erradicado, mas assim, não é uma condição obrigatória erradicar o Helicobacter pylori no refluxo. É aí que muda um pouquinho o tratamento, né? E Só uma dúvida, como que identifica que tem essa bactéria? Então, existem métodos chamados invasivos e métodos não invasivos. Os métodos não invasivos são métodos que não necessitam da endoscopia para identificar. Tem um exame que é o exame respiratório, que a gente não tem aqui na região. Ele não é nada assim muito sofisticado, mas é um exame que a maioria dos locais acabam não fazendo, assim, meio que não pegou, né? E também só serve para isso, para ver o Helicobacter pylori, né? Então ele não tem, é um exame que tem, é um teste de assoprar e que só serve para isso aí, né? Existe uma pesquisa nas fezes, do antígeno da Helicobacter nas fezes, e existe um exame de sangue que é a sorologia, que a gente pesquisa anticorpos contra o Helicobacter pylori. E existem os métodos invasivos, que é aí através da endoscopia. Eu preciso fazer uma endoscopia, coletar o material do estômago e ali eu vou pesquisar o Helicobacter. Aí existem ainda 2 métodos aí na endoscopia.
Um que é chamado o teste da urease, que a gente faz ali na hora, pega um pedacinho do estômago, coloca num líquido e vê se reage. E o outro que aí é o patologista, que é o médico que olha lá no microscópio, ele vai ver se tem no fragmento do estômago, se tem o Helicobacter pylori. Tá? Então, já que falasse da endoscopia, né, que muita gente, inclusive, né, se preocupa, enfim, né, tem pessoas que não se preocupam tanto, já fizeram várias e tem outras que nunca fizeram, tem essa preocupação, né, por ser invasivo, inclusive. Sim. Hoje tem métodos de sedação, é isso? Sim, tem para facilitar a realização para facilitar, tem uma sedação um pouco mais profunda, né, e supervisionada, feita pelo anestesiologista, né? Inclusive para crianças. Para criança e para adulto também, né? E onde o conforto é maior para o paciente e para o médico que está realizando o exame, porque o paciente vai ter menos reação ali na hora do exame, né? Mas a endoscopia, ela vai ser prescrita só no caso dessa bactéria, não, né? Não, a endoscopia, o objetivo maior da endoscopia nesses casos é a gente afastar outras condições, porque o câncer gástrico ele tem um sintoma que é bem parecido, é dor também na boca do estômago, uma queimação, né? Ou seja, ele tem um sintoma que é bem parecido com o sintoma da gastrite, com o sintoma do refluxo. Então, o objetivo maior da endoscopia é afastar as malignidades do tubo digestivo. E está indicado fazer endoscopia a partir de uma certa idade, né? Como exame de rotina? Como exame de rotina, não? Não. Se a pessoa tem sintomas, a partir de uma certa idade. Né? Se a pessoa tem sintomas e tem junto chamados sinais de alarme, emagrecimento, vômitos, anemia, perda de peso, né? Ou se a pessoa tem sintomas, tratou sem fazer endoscopia, faz o teste terapêutico, né? Que é usar a medicação e ver se melhora. Aí se a pessoa for mais jovem, não e optar, por exemplo, por não fazer endoscopia, o médico ou o paciente, ou os dois, né? Optarem, não, vamos primeiro fazer o tratamento baseado nos sintomas em vez de fazer endoscopia. Vamos fazer. Não melhorou o sintoma, então a gente vai fazer endoscopia. Se melhorou, não precisa se preocupar. Se não melhorou, for uma pessoa jovem e sem sinais de alarme, aí pode fazer o teste terapêutico, melhorou, ok. Aí não precisa fazer endoscopia. Sim. Né? E aí do tratamento, né, além do Helicobacter pylori, da erradicação, né, a gente tem os antissecretores, que servem tanto para o refluxo quanto para a doença do refluxo. Que os famosos, né, são os prazóis, né, que é o omeprazol, pantoprazol, né, lanzoprazol, tem o esomeprazol, enfim, tem alguns, né. E hoje em dia tem uma classe até relativamente nova e com uma eficácia, né, propagada sendo superior dos prazóis, que só tem uma substância aqui no Brasil que foi lançada há um ano e pouco, que é a vonoprazana, é o nome comercial, é o nome genérico da substância. Né? Que é uma alternativa. É uma alternativa de tratamento. E existe, né, os antiácidos, que é o que o pessoal usava aí no passado, que ainda é muito usado, né, que é o hidróxido de magnésio, o hidróxido de alumínio, o carbonato de cálcio, o sal de fruta, que é uma substância alcalina que a gente vai tomar, vai neutralizar o ácido, e ele é bom assim para um alívio de sintoma mais imediato, mas ele tem um alívio mais efêmero, né? Ele passa rápido. Mas já que o doutor falou nesses personagens aí todos, a gente pode ter na farmacinha de casa e usar quando necessário, ou tem uma contraindicação? Porque o omeprazol, por exemplo, né? É uma medicação que muitas pessoas usam deliberadamente. Sim. Ele ficou bastante difundido, foi bastante difundido e tem problema, lança mão do omeprazol. Sal de fruta. O sal de fruta, esses digestivos, né? É algo que a gente pode utilizar com mais frequência, assim, mais deliberadamente, ou tem risco? Assim, os efeitos colaterais, eles existem, mas são poucos, tá? Eles são medicações relativamente seguras, mas com alguns potenciais efeitos colaterais, né? Tudo como remédio, assim, se tem indicação, tem necessidade de usar, tem que pesar o risco-benefício, né? Então, vale a pena usar, a pessoa é muito sintomática, tem que usar, né? Usar, assim, a pessoa pode fazer esse uso
essa autoprescrição, né? Mas desde que algum dia também ela foi orientada pelo médico, um clínico, um gastroenterologista, né? Se ela fez endoscopia, se tem sintoma persistente, né? Às vezes tem que fazer uma endoscopia, né? E tem certeza que não tem nada de mais importante, né? Então, se a pessoa já foi avaliada, né? Foi orientada, a pessoa ela pode até em outros momentos fazer esse uso por conta de uma forma mais segura, né? Então, às vezes, eu oriento os pacientes, depois se tiver sintoma, a gente já fez toda a avaliação, tudo. Se tiver sintoma, tu pode tomar por conta, tu pode começar e parar, né? Mas também, se tiver algum sintoma mais persistente, tem que voltar para reavaliar, né? Sim. Sempre ficar alerta e não achar que é tudo super normal. Sim. Não tem que se preocupar com uma azia pontual, né? Um quadro de gastrite pontual, que começa e termina. Mas também não negligenciar os sintomas se eles persistirem. Assim, não fazer uma automedicação persistente, né? Assim, não, eu tive hoje, tomei só hoje, ok, né? Tudo bem, não tem problema. Mas assim, se a pessoa tem sintomas e ela se automedica, aí semana que vem tem sintoma de novo, se automedica. Aí daqui 2 dias tem outro sintoma, automedica. Daqui uma semana tem sintoma, ou seja, a coisa que aí passa isso pode trazer uma consequência. Persistente, pode trazer consequência ou pode até estar mascarando um câncer gástrico, um câncer de esôfago, né? E aí perdendo tempo num tratamento mais efetivo, ou seja, tá tratando, né, mascarando um problema maior, né? Então, se os sintomas eles são recorrentes, persistentes, precisa ser avaliado, né? Sim, muito bem. Doutora, a gente caminha para o finalzinho da nossa edição de hoje, né? Acredito assim que muitas questões aqui foram esclarecidas, né? Orientando a população para que tenha uma maior qualidade de vida. Quero te agradecer e colocar aqui o nosso espaço à disposição para a gente falar de outros assuntos relacionados à tua especialidade. Sim, tá bom? Agradeço o convite e a gente está à disposição aí para uma futura edição. Conversa, né? Muito obrigada mais uma vez. A gente agradece também a sua audiência. Muito obrigada por estar aqui com a gente, acompanhando, né, o Viva Saúde. Lembre-se de compartilhar também nas suas redes sociais e enviar também a sua sugestão de pauta. Até a próxima edição do Viva Saúde.